gente vai dar continuidade em mais um precedente comentado aqui nos informativos Trilhante. Pessoal, a gente vai ter que definir hoje sobre quem tem competência para julgar ações relacionadas a contribuições sindicais de servidores públicos. Galera, existe a súmula 222 do STJ e essa súmula ela é bem clara, em estatuir para a gente que quem tem competência para processar e julgar ação relativa à contribuição sindical de servidores públicos é a Justiça Comum. Às vezes a gente pensaria que, se a gente está tratando aqui de uma matéria trabalhista, quem teria competência, no caso, seria a Justiça do Trabalho. Essa é a grande controvérsia que se apresenta aqui para nós. Mas a questão é que, como a gente está tratando de servidores públicos, isso, de certa forma, é uma matéria também do interesse da administração pública e é por isso que a Justiça Comum, que a princípio tem competência para processar e julgar essas contribuições sindicais dos seus servidores. A grande questão, pessoal, é se a gente precisa definir qual é a extensão da interpretação desta súmula. Será que essa súmula ela fica restrita aos servidores públicos estatutários ou ela, de certa forma, também se aplica aos servidores públicos seletistas, Os seletistas são aqueles servidores que são regidos por contratos de trabalho. Os servidores estatutários são aqueles servidores que são regidos, cuja lei de regência é justamente um diploma normativo. E o STJ, pessoal, ele decidiu que essa súmula ela vai estar restrita apenas àquelas precisas situações em que a contribuição sindical trata de servidores públicos estatutários, que são regidos por leis. No caso em que a contribuição sindical ela diga respeito a um servidor público regido por um contrato de trabalho, nesse caso, realmente, a justiça competente vai ser a Justiça do Trabalho. E quais foram os fundamentos para essa decisão? Galera, é interessante a gente perceber que o STJ, no voto do ministro, ele ficou um pouquinho chateado de ter que se decidir dessa forma. Isso porque o STJ não estava decidindo pela competência da Justiça Trabalhista para tratar dessas situações. Só que o STJ, nesse caso, ele foi obrigado a se curvar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é justamente o tema de repercussão geral número 994. E o que estabelece, pessoal? O Supremo ele definiu que a Justiça Comum ela seria competente para tratar da contribuição sindical apenas nos casos em que o regime fosse o estatutário. Então, seguindo essa diferenciação que o próprio Supremo Tribunal faz, o STJ foi obrigado a se curvar a esse entendimento e, de fato, decidir como a mais alta corte do nosso país decide. Porque o STJ é muito grande, mas acima dele a gente tem o Supremo. Então, se o Supremo está decidindo dessa forma, de fato o STJ ele vai ser obrigado a acompanhar esse entendimento. Vamos fazer então aqui um resumo daquilo que a gente conversou, pessoal. Se é uma contribuição sindical de um servidor público estatutário, quem tem competência é a Justiça Comum. Se é uma contribuição sindical de um servidor seletista, regido por um contrato de trabalho, de fato é a Justiça do Trabalho. Com isso a gente encerra a aula de hoje. Aguardo vocês no nosso próximo encontro.